Pense num perfil de um pai que todo filho gostaria de ter. A pergunta é: você, como pai, se aproxima desse perfil? É sobre este assunto que eu quero conversar hoje com todos os pais e com aqueles que estão se preparando para ser pai. Olá, queridos de Deus, tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Pastor Carlinhos aqui com você para mais um momento de reflexão à luz da palavra de Deus. Gente, quero hoje conversar com todos os pais, por isso eu já peço você que compartilhe essa palavra aí com o seu pai, com o seu tio, com o seu amigo que vai ser pai, com o seu irmão, com todos os homens que você conhece que é pai ou que vão ser pai, tá bom? É muito importante essa palavra chegar até a eles. Eu quero conversar e trazer aqui uma palavra especial, tá bom? E você que ainda não é inscrito do nosso canal, eu quero convidar você a fazer parte agora. Queremos sempre te abençoar com a palavra de Deus. Então, inscreve-se agora mesmo, ative todos os sininhos, tá bom? Para você receber as notificações toda semana que subir vídeo novo aqui no nosso canal. Tá bom? Não esquece de deixar aquele like abençoado, aquele like que vai aí impulsionar cada vez mais aqui este canal. Então vamos juntos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Meus queridos de Deus, a gente sabe, nós sabemos, né, que não é fácil a tarefa de ser líder. Não é fácil. E quando eu falo de ser líder, eu estou falando dentro do aspecto de você ser um pai, de você ser marido, né? De você estar com a grande responsabilidade em manter a sua casa, né? O homem, ele é fundamental na construção da família. Uma casa que não tem a figura do homem é uma casa que o seu andamento nem sempre é bem sucedido, nem sempre vai bem. Muito importante a figura do homem. Mas eu quero hoje meditar com vocês a respeito de 4 lições que o pai do filho pródigo, ele nos ensina a nós homens, né? Pai e aqueles que estão se preparando para ser pai. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, você que está em casa ou está no seu trabalho, não sei onde você vai estar agora, ouvindo essa palavra. Se você tem acesso às Escrituras, abra aí comigo e medite comigo nessas 4 lições que o pai do filho pródigo nos ensina. Lucas, capítulo 15, eu vou começar a trabalhar com vocês a partir do versículo 11, que é a parábola, né, do filho pródigo. Então, anote essa primeira lição. Anote essa primeira lição. A primeira lição que o pai do filho pródigo nos ensina a nós homens, aqueles que desejam ser pai e todos que já são pai. Preste atenção. Primeira lição. Atenção, pais. Toda família precisa de um pai que tenha amor incondicional. Gente, toda família precisa de um homem que tenha amor incondicional. Por que nós abrimos aqui a conversa com essa primeira lição? Porque é isso que o pai do filho pródigo manifesta. Olhe para o versículo de número 12 do capítulo 15 de Lucas. Olha o que está escrito. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Olha o que o filho está dizendo. Eu quero que o Senhor morra, porque era isso o que estava acontecendo, né? Tendo em vista e levando em consideração a cultura daquele tempo, daquela época. Nem o filho poderia pedir a herança do pai, estando ele ainda em vida. Ele não poderia pedir. E o filho mais novo chegou para o pai e disse: Pai, eu quero que o Senhor me dê a minha herança. Em outras palavras, eu quero que o Senhor morra, não me importo com você. Quantos pais, né? Qual seria a atitude de muitos pais nesses dias atuais? Qual seria, melhor dizendo, qual seria
a atitude a ser tomada por parte de muitos pais se os seus filhos fizessem isso, né? Em outras palavras, não pedissem herança, mas olhassem para os seus pais, né? Seu pai, e dissesse: pai, eu não me importo com você, eu não estou nem aí, eu não lhe amo, eu quero que o senhor morra. Usasse palavras que machucam e que ferem. Qual seria a sua atitude como pai para com seu filho? Temos muitos exemplos no nosso tempo atual, gente. Quantos pais, né, espancaram seus filhos, quantos pais agiram de forma grossa com seus filhos, ao ponto de feri-los, né, por causa da rebeldia, por causa de atitude que os seus filhos tomaram. Todo pai, ele precisa entender isso. Todo pai, ele precisa se colocar no seu devido lugar. Ainda que o filho ele venha a ser rebelde, ainda que o filho ele venha a ser obstinado, ainda que o filho ele prefira as coisas más desta vida, ainda que os filhos, né, usem palavras duras e firam seu coração, todo pai ele precisa ter um amor incondicional. Mas pastor, é difícil, por que eu tenho que ter amor incondicional para um filho rebelde, para um filho que não me ouve? Após a palavra que eu vou deixar para você, no finalzinho, eu vou lhe dizer a razão por que você tem que ter amor incondicional. Então esta é a primeira lição. Deixa eu terminar o texto, né? E o pai repartiu o bem entre eles, né? O pai, o filho pródigo, apesar do filho ter pedido a sua morte através dessa atitude, ele simplesmente prepara a parte que cabia àquele filho mais novo e entrega sem questioná-lo. Todo lar, toda família precisa ter um pai que tem amor incondicional. A pergunta que eu faço é: você é um pai que tem amor incondicional? Ou seja, não precisa de condição para manifestar o seu amor. Você tem sido esse pai? Coloca aí nos comentários, tá bom? Coloca aí. Segunda lição que o pai do filho pródigo nos ensina, queridos. Segunda lição: todo lar, toda família precisa de um pai que se torne provisão para a sua família. Preste atenção nisso. Toda família, todo lar, todo filho, toda esposa precisa ter dentro da sua casa um pai que se torne provisão. E é interessante, queridos, isso, porque no versículo 17, olhe comigo, por favor. O versículo 17 diz que o filho pródigo estava em uma situação difícil, perdeu tudo, estava cuidando de porcos, né? Desvalorizado. E aí no versículo 17, o texto vai dizer que, então caindo em si, ele caiu a ficha, né? Chegou na real. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? A ficha, né, do filho pródigo caiu. E aí ele lembrou-se da casa do seu pai. Presta atenção nisso aqui. Ele lembrou-se do seu pai. Ele disse: olha, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? O que é que esse filho estava expressando? Ele estava dizendo: rapaz, eu fiz besteira na vida. O meu pai sempre foi a provisão que eu precisei. O meu pai nunca deixou faltar nada, e aqui no aspecto material, né? Ele nunca me deixou ter fome, sempre me deu tudo do bom e do melhor. O meu pai sempre foi esse homem na minha vida. E como é que eu cheguei até aqui? Por que eu fiz essa burrada na minha vida? Ele só fez isso porque ele sabia o pai que ele havia desprezado. E por quê? Porque o pai, ele sempre foi provisão na vida desse filho. Amado, entenda uma coisa: o seu filho pode ser rebelde, né? Sua família pode ser dura, não entender você, não compreender você, mas chega uma hora que eles vão reconhecer que você é tudo o que eles precisam.
presta atenção, desde que você se torne, você trabalhe para isso, você plante isso, você semeie isso na família. Quantos filhos já saíram de casa e nem ao menos sentem saudade dos seus pais? E por quê? Porque muitos pais não se tornaram provisão, né, para os seus filhos. Talvez era uma provisão no sustento de casa, mas a gente tem que entender que a provisão, ela não é só no aspecto material, o pão, o vestir, o calçar, a moradia. Não, eu preciso ser um pai que, para a minha família, que realmente me torne a provisão deles, na questão espiritual, na questão amorosa, né, no caráter, na maneira de se comportar. Eu preciso ser exemplo para os meus filhos, para a minha casa, para que um dia os meus filhos lembrem de quem foi o seu pai. Para que um dia a minha família se lembre quem era o homem daquela casa. O filho pródigo, infelizmente naquela situação, ele caiu na real e disse: poxa, na casa de meu pai nunca me faltou nada. Eu era amado, eu era abraçado, eu era acolhido. Porque o pai do filho pródigo plantou isso, cultivou isso. Então, é momento de nós homens fazermos isso também. Plantar essa boa semente, cultivar essa boa semente no coração da nossa família. Terceira lição que o pai do filho pródigo nos ensina, gente. Terceira lição. Toda família precisa de um pai que tenha disposição para perdoar. Toda família precisa de um pai que tenha disposição para perdoar. Olha o versículo 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Os versículos que seguem mostram as demais atitudes do pai em relação ao filho. Amado, você precisa ser um pai de coração aberto, preparado, pronto para perdoar. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que o filho fez, não importa o que a família fez, não importa o que a esposa fez, você precisa ser um homem que está pronto para perdoar. Talvez você continue me indagando, né? Se perguntando, mas por que eu tenho que ser um homem que ama incondicionalmente? Por que eu tenho que ser esse homem que é provisão para a família? Por que eu tenho que ser esse homem que está sempre pronto para perdoar? Por quê? Porque vou já responder você. Fique aí. Mas veja só, o pai do filho pródigo nos ensina isso. Seja para a sua família um homem, um pai, um marido disposto a perdoar. Em quarta e última lição que o pai do filho pródigo nos ensina, gente. Agora presta atenção que após essa quarta lição eu vou responder a sua indagação, a sua pergunta. O pai do filho pródigo nos ensina, essa aqui é extraordinária. O pai do filho pródigo nos ensina que toda casa precisa de um pai que é conciliador no meio dos problemas. Tem muito pai que ele não é conciliador, não é apaziguador, ele ao invés de acalmar ali aquela situação, ele faz a coisa ficar mais feia ainda, né? Coloca um contra o outro, cria divisão, né? Ele expressa mais amor por um do que para o outro e cria rixas. O verdadeiro pai, ele é conciliador. Ele chama os seus filhos que estão em conflitos e tenta apaziguar a situação, mostrando a importância da união na família, do amor na família. Foi isso que o pai do filho pródigo fez aqui, versículo 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Amado, guarde essas 4 lições que o pai do filho pródigo nos ensina. Nós precisamos ser homens que têm amor incondicional pela família. Nós precisamos ser homens que torne-se provisão para a família em todos os sentidos, não apenas material. Seu filho precisa de atenção,
sua família precisa de atenção. Nós precisamos ser homens dispostos a perdoar, e nós precisamos ser homens que tenham a direção de Deus para conciliar, para resolver os conflitos na família. E aí eu vou para a parte final respondendo a sua pergunta. Por que eu tenho que ser tudo isso, gente? Porque Deus é Pai. Deus é Pai. A palavra do Senhor diz isso. E tudo isso aqui a gente vê em Deus. Tudo isso aqui a gente vê em Deus. Deus, Ele tem um amor incondicional. Quantas vezes você já aborreceu Deus? Quantas vezes você já feriu o coração de Deus? Quantas vezes você já aprontou com o seu Pai Celeste? E em todos eles, Deus continuou amando você. Deus continua lhe amando, né? Deus, como Pai, Ele é a provisão para nós. Não apenas no material, mas em todo sentido. Você está triste, Ele é alegria para você. Você precisa de sabedoria, Deus te dá sabedoria. Você precisa de direção naquilo que você vai fazer, Deus te dá direção. Como Pai, Ele é provisão em todas as áreas para você. Em todas as áreas. Ou será que Deus não é provisão na sua vida? Como Pai, Deus sempre esteve pronto e sempre estará pronto para nos perdoar. Não apenas para nos amar, mas para nos perdoar também. E como Pai, Deus sempre traz a conciliação no meio do caos e do problema. Então guarde esses conselhos, guarde essa palavra, que o amado Espírito Santo abençoe você, Pai, a você que está se preparando para ser pai, que você se torne um pai excelente, que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus, tá bom? Você já se inscreveu no nosso canal? Você já compartilhou? Já deixou aquele like? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço.